é uma linhagem de algas de água doce. No caso, essas são as seis principais linhagens. Porém, houve também o surgimento, dentro do nosso contexto evolutivo, de linhagens que adquiriram seu plastígio através de uma endossimbiose secundária. No caso, a partir dessa endossimbiose primária, certos organismos, como eu vou mostrar mais à frente, eles adquiriram esse plastídio primário a partir de uma endossimbiose secundária. Então, no caso, o principal organismo que eu estou focando dentro do meu estudo são as ocrófitas, no caso que tiveram sua origem a partir da endossimbiose secundária com uma alga vermelha, e há certo debate na literatura sobre quantas vezes que de fato isso aconteceu. No caso, existem alguns organismos que eles também adquiriram seu plastígio através de uma endossimbiose secundária de algas verdes. Porém, dentro do nosso contexto do ecossistema, é extremamente relevante as ocrófitas justamente porque elas têm pertencente do seu grupo as diatomáceas. As diatomáceas, elas são atualmente uma das principais, são organismos que são os principais produtores de oxigênio atmosférico, sendo que existem estudos que apontam que é cerca de 20 a 45% da produção primária do oxigênio atmosférico. No caso, essa mudança ela é relativamente recente, porque justamente a aquisição desse plastídio secundário ela é relativamente recente, cerca de 300 a 400 milhões de anos, enquanto que a endossimbiose primária ocorreu há mais de 1 bilhão de anos. Então, de certa forma, a aquisição desse plastídio secundário fez com que esse grupo das diatomáceas, que é do subfilo Dioprófita, elas tivessem um grande sucesso evolutivo, de certa forma. É, e justamente o organismo hospedeiro que adquiriu esse endossimbiose secundário é um grupo irmão das Actinophyridae, que é um grupo de células é, carnívoras. Eu me esqueci o termo agora, mas basicamente células que fagocitam outras células para se alimentarem. Então, a partir desse contexto de endossimbiose, o que seria a cianobactéria, que seria um ancestral de uma Glomargarita, muito provavelmente, houve diversos fenômenos evolutivos que fizessem com que houvesse esse processo de adaptação do, do plastídio, ou do cloroplasto. No caso, uma das principais adaptações foi justamente a questão do fotossistema. No caso, as cianobactérias apresentavam um mecanismo muito próprio, é, apresentavam um mecanismo próprio, né, para você ter essa fotossíntese, esse complexo proteico ele foi gradualmente se adaptando ao que seria ao plastídio moderno. E o que é extremamente relevante dentro desse contexto é que os genes que codificam esse complexo do fotossistema, eles são codificados dentro do plastídio pelo plastoma. Então, no caso, o plastoma, ele é um genoma que ele é separado do genoma nuclear e que ele apresenta uma estrutura própria. Então, no caso, geralmente, existem algumas exceções, a estrutura ela vai se apresentar nesse formato circular, onde teremos uma região long, essa é a região long SSC, uma região small e as inverted repeats. Justamente são inverted repeats porque elas se encontram não em tandem, mas elas se encontram invertidas dentro desse plastoma. No caso, existem algumas exceções, principalmente relacionadas ao grupo de Rhodophyta, já que Rhodophyta, muitos desses plastomas, eles vão apresentar estruturas diferentes, como, por exemplo, esse organismo daqui, que é uma Florida officinae, ela não apresenta essa inverted repeat dentro do seu plastoma, e justamente o seu tamanho ele vai variar de acordo com o organismo. Então, geralmente, dentro da linhagem de Viridiplante, se tem de cerca de 100 a 105, a 180 genes, mais ou menos, em torno desse plastoma. Porém, existem organismos que apresentam mais, existem organismos que apresentam menos, e também o próprio tamanho ele varia muito. Então, o Rhodophyta, apesar dele não ter essa estrutura de vertebrates, ele geralmente apresenta um número maior de genes, e também o tamanho proporcional. Então, geralmente, híbrido de planta, o tamanho vai ficar em torno de 120 a 160,
Mesma coisa para o Profita, também vai ter uma certa variação. Porém, Rhodophyta é meio que o outlier dentro desse complexo de plastomas. E o principal fenômeno que ocorreu para que tivesse essa adaptação, essa endossimbiose de fato, para que o plastídeo ancestral não fosse um organismo estranho dentro dessa célula, foi justamente o fenômeno de EGT. O EGT ele é parecido com o HGT, é, mas ele é denominado dessa forma justamente porque é uma transferência endossimbiótica gênica. Então, esse organismo, quando ele foi incorporado dentro desse processo de endossimbiose, genes foram transferidos, partes do genoma também foram transferidos para o núcleo, e justamente isso é extremamente relevante dentro do contexto, porque é extremamente importante para que se tenha esse fenômeno de adaptação, para que esse plastídeo não seja apenas um corpo estranho dentro da célula, mas que tivesse de fato uma interação e que, a partir disso, o plastídio fosse interessante para a célula incorporar dentro do contexto evolutivo. Então, no caso, por exemplo, genes eles são passados, partes dos genes são passados para o núcleo, e o núcleo ele pode produzir essas proteínas plastidiais e fazer a transferência para o cloroplasto. E isso é de uma série de razões por que isso acontece, também regulatórias e tal, que eu vou trazer um pouquinho mais para frente, quando eu estiver mostrando meus resultados preliminares. E, bem, em questão de relevância e objetivos, acho que parte da relevância eu já tratei, né? Justamente que as ocrófitas são um subfilo onde as diatomáceas estão presentes, que são os principais produtores de oxigênio primário. Então, é extremamente interessante se estudar por que que ocorreu essa mudança, né? Qual foi a possível razão, né? E eu acredito que uma das razões tenha sido justamente a questão da evolução plastidial. Também um fato interessante que nós estamos tentando estudar é justamente qual foi esse organismo de Rodófita que deu origem a esse plastídeo secundário. Então, existem estimativas na literatura de que o organismo que eu identifiquei como possível ele realmente seja, mas não tem nada extremamente profundo dentro desse estudo, né? E justamente tentar trazer um pouquinho mais sobre a questão de evolução do plastoma vermelho, porque muitos dos estudos que são realizados são muito mais voltados para verde plant, né? Justamente porque o termo, como são plantas terrestres, você tem uma especialização mais nesse sentido. Para atingir esses objetivos, nós realizamos uma metodologia principalmente focada em bioinformática, onde nós obtivemos todos os dados a partir do NCBI, e a partir disso, nós realizamos várias metodologias diferentes para tentar abordar cada ponto tratado dentro do estudo. Então, inicialmente, nós identificamos genes compartilhados entre Eucrófita, Viridiplante e Rhodophyta, principalmente através de BLAST. E nós, então, realizamos um alinhamento supermatriz, que no caso, nós pegamos esses genes plastidiais e nós concatenamos eles a fim de fazer uma filogenia, que no caso foi feita pelo IQ-Trio, através da método de máxima verossimilhança, principalmente para assim, identificar esse plastídio ancestral que deu origem ao plastídio diocrófita. Nós também realizamos análises estruturais desse plastoma, através de um software chamado OGDraw, que ele desenha esse plastoma. Scripts in-house foram utilizados para tirar a proporção dessas inverted repeats, para tentar identificar padrões dentro dela. Analisamos duplicação gênica dentro dessas inverted repeats, porque o Profita, eu vou mostrar mais adiante, tem umas coisas bem diferentes do que é tipicamente encontrado. E também nós avaliamos uma métrica tirando a média dos genes para ver se tem alguma mudança dentro desse sentido. Nós também coletamos dados básicos, como, por exemplo, conteúdo GC, número de genes codificantes, tamanho do plastoma e região não codificante, a fim de identificar padrões. Nós realizamos também correlações entre esses dados e também um método de DNDS para avaliar a mutabilidade dos genes do fotossistema, no caso, pelo programa DNA-SP.
Nós também realizamos a anotação de termos GO, utilizando o interpro-scan dos genes do plastoma. A partir disso, nós realizamos, de fato, uma anotação da função gênica e nós utilizamos parte desse dado também para avaliar a questão de EGT de O'Crofton, justamente para avaliar o que aconteceu durante esse processo de endossimiose secundária. E, por final, nós realizamos um blast. No caso, o blast foi contra o genoma nuclear desses organismos e contra a Lua margarita, que no caso a Lua margarita seria um ancestral comum do organismo que deu a origem ao plastídio primário, dentro da linhagem de Arquiplastídia. Nós também realizamos um blast de grupos genéricos, como por exemplo metazoa, enfim, a fim de identificar possíveis comunalidades, possíveis genes comuns entre todos os organismos, e a partir disso nós fazemos uma avaliação sobre HGT e EGT desses organismos. E também o passo que ele não está aqui desse trabalho, mas o passo que nós pretendemos fazer é justamente a anotação desses termos GO e fazer a análise de função gênica a partir do que foi identificado dentro desse resultado do Globo Margarita. Bem, como resultado preliminar, o primeiro resultado que eu vou mostrar vai ser minha árvore filogenética de fato, e o que ela sugere é principalmente que houve apenas um único evento de anissimbiose secundária que deu origem às ocrófitas, que no caso seria esse ramo daqui, e o que sugere justamente que dentro das ocrófitas, o grupo que seria o grupo irmão do plastídeo de ocrófitas seria justamente o plastídeo das Cyanodiophyceae. Cyanodiophyceae, elas são um grupo de algas extremófilas vermelhas, no caso, muitas delas habitam solo vulcânico, elas são consideradas extremófilas, são unicelulares, que poderia facilitar, de fato, essa aquisição desse plastídeo secundário, e justamente eu vou mostrar um pouco mais à frente também que eles apresentam muitas características que também apontam que esse organismo específico aqui, que seria a Gaudiera sulfurária, é o, ma- é o ancestral comum mais provável para que tenha sido feita essa aquisição desse plastídio secundário de Ocrófita. Justamente a hipótese sobre a origem desse plastídio, no caso, Actinophylidae, seria esse grupo daqui, ele teria feito uma fagocitose de uma Gaudiera sulfurária, de uma alga vermelha, e justamente a partir disso que se houve esse processo de adaptação. Então, esse artigo daqui até aponta para outras hipóteses também, mas mais provável seria justamente a hipótese A, já que seria improvável que houvesse essa perda desse plastídeo secundário. E justamente isso muito provavelmente ocorreu em ambiente marítimo, onde tanto a Ctinophylidae quanto a Cyanodiophyceae, elas habitam. Então, seria o mais provável de ter acontecido. Além disso, dessa análise filogenética, nós também analisamos essa questão das inverted repeats, e justamente o que é mais interessante observar é que, apesar das rodófitas elas não apresentarem uma estabilidade, não apresentarem uma estrutura fixa, as ocrófitas elas geralmente apresentam essa mesma estrutura, bem parecida do que é a Everid Plant, das regiões long, small e inverted repeats. Que no caso aqui, essas bolas daqui, elas mostram justamente essa conservação, né? Então, justamente as inverted repeats elas são bem conservadas, elas são proporcionalmente partes relevantes dentro desse plastoma, e que Rodolfo, por exemplo, a maior parte das organismos que estão presentes dentro dessa árvore de verossimilhança, elas não apresentam tanta conservação e não apresentam uma proporcionalidade tão grande quanto foi observado, por exemplo, em Ocrófita. Então, essa foi uma característica que ela foi, de certa forma, expandida dentro de Ocrófita. E justamente o que é mais interessante é que, apesar de se ter essa semelhança entre verde e plant, como você pode observar aqui pelo exemplo, é que dentro dessas regiões invertidas, existem genes que eles usualmente não são
encontrados em vírus de planta. Então, de forma geral, vírus de planta, vamos ter essa repetição desses RNAs ribossomais, também alguns tRNAs, né, RNAs transportadores, e algumas proteínas, assim, meio aleatórias, de certa forma. Porém, dentro de Eucrofta, o que apresenta dentro dessa região são alguns casos de, por exemplo, genes do fotossistema, que são encontrados duplicados dentro dessa região, e presença também de genes que são relacionados a esse processo fotossintético, enquanto que no que seria o ancestral comum, que seria a Gaudieri, apenas esses RNAs ribossomais são encontrados dentro dessas vertebrate repeats, e essa característica foi uma característica que dentro de Eucrófita se expandiu, a ponto de incorporar genes que não são usualmente encontrados dentro dessas vertebrate repeats. E justamente por conta dessa instabilidade dessas inverted repeats, o grande ponto é que também há uma certa estabilidade dentro desses genes do fotossistema. Enquanto que, por exemplo, certos genes eles são duplicados, existem alguns genes que são perdidos, geralmente são genes que são mais acessórios, mas é uma coisa que é interessante de entender, justamente porque o Crofton se tem esse fenômeno de que parece que é uma evolução e tentando encontrar um ponto que ainda não foi encontrado, porque, por exemplo, em Rodófita, você tem uma estabilidade com apenas a perda de um gene mais acessório, que também esse gene que ele é facultativo. O Braid Plant, ele também possui uma certa estabilidade dentro desse nessa presença de genes fotossistema, enquanto que a Eucrópita você tem duplicação, você tem perda de duplicação em alguns casos, e justamente isso pode ocasionar um processo talvez como tem uma certa mutabilidade, talvez seja uma coisa que seja relevante dentro do fenômeno, dentro do contexto da eficiência do fotossistema. E além dessa estabilidade em relação à presença desses genes, também é uma estabilidade em relação à sua taxa de mutabilidade. Então, no caso, o DNDS ele mostra que ele é maior do que seria encontrado normalmente em Rodófita e não chega a ser de fato uma seleção positiva. Então, existe uma certa regulamentação dentro desses genes fotossistema, mas como a taxa ela é um pouquinho maior, mais elevada do que Rodófita, mostra que tem maior variabilidade desses genes fotossistema dentro desse subfilo. Passando para a parte das análises das características gerais, é importante perceber que houve, de certa forma, uma simplificação desse plastoma de Eucrófita desde a sua aquisição, e a perda de diversos genes codificantes de proteína. E apesar de não ter tido uma alteração tão significativa, também houve alteração dentro do conteúdo GC e tem, dentro também da porcentagem de região não codificante. E justamente o que é interessante nesse fato é que houve uma certa mudança dentro dessa tendência evolutiva, enquanto que o determinante maior do tamanho do plastoma dentro de Rodorta vai ser o tamanho da região não codificante, houve uma perda dessa tendência em Eucrópita, e em Eucrópita o tamanho ele está muito mais relacionado à quantidade de genes. Então, a perda desse tamanho plastidial ele ocorreu por conta da perda desses genes codificantes. E isso também causou alteração dentro do perfil gênico. Então, Rodófita geralmente se tem uma média de proteínas maior do que a média de proteínas de Eucrófita, que mostrou, de certa forma, também uma simplificação, não apenas no número de genes, mas também em quais seriam os genes, quais seriam as proteínas que seriam codificadas. E é importante também perceber dentro desse contexto que, apesar de ter tido uma perda substancial desses genes, o Croft ela manteve a maior parte do aparato fotossintético. Então, se teve uma perda de genes do fotossistema, por isso são genes que são mais acessórios, são genes que são extremamente relevantes dentro do complexo fotossistêmico, e a maior perda do gene está associada à perda de genes que são relacionados a metabolismo basal, de certa forma.
Então, por exemplo, o Crofton, ele reduziu bastante esse número de tRNA sintetases, de proteínas regulatórias, de pigmentação, até porque houve, de fato, uma perda do, da pigmentação avermelhada, né, das rodófitas, e também de genes relacionados à biossíntese. Então, quanto o rodófita mantém o seu blastoma mais complexo, maior, ele apresenta também uma certa manutenção desses genes do metabolismo basal, o que seria, que manteria, de certa forma, maior independência e não não de fato uma endossibiose tão forte quanto, por exemplo, foi em Eucrofta, já que em Eucrofta a perda desses genes está muito associado de fato ao fato de ter ocorrido a EGT. E também o que é interessante é que talvez possivelmente uma das razões do porquê que ocorreu essa endossimbiose foi justamente que dentro de Rhodophyta se manteve um plastídeo mais complexo, com mais genes, que esses genes poderiam ser transferidos para o genoma nuclear e facilitasse, de fato, essa endossimbiose. Então, no caso, em Alcrófita, ocorreu, de fato, muita EGT. É, a perda de genes está muito mais associada ao fato dessa transferência, e não ao fato de simples exclusão desses genes, e que o EGT ele ocorre mesmo que há genes plastidiais. Então, a maior porcentagem de genes plastidiais também estão presentes dentro do genoma nuclear, como uma forma de cópia, um backup, digamos assim, mas, porém, também houve transferência de genes que são constituídos por células plastidiais dentro de Rhodophyta e que são apresentados que estão presentes dentro do genoma nuclear de Eucrófita. Então, por exemplo, a origem desses genes aqui, principalmente desse bloco azul, muito provavelmente se deu de fato por conta dessa EGT dentro do genoma nuclear, enquanto que, por exemplo, existem alguns genes que podem já ter, já poderiam estar presentes antes dessa endossimbiose, mas porém que houve a aquisição desses genes. E isso é uma série de razões, além do processo de adaptação. Uma das coisas que é interessante dentro do contexto do celular é que dentro do aparato nuclear se gasta menos energia para sintetizar uma proteína. Então, o que acontece geralmente, que pode acontecer, uma das razões para explicar evolutivamente por que isso acontece, é a transferência desse gene plastidial para o genoma nuclear, justamente como uma forma de se gastar menos energia com a produção proteica. Então, é mais fácil você produzir uma proteína no núcleo e transferir ela para o plastídeo do que a própria proteína ser sintetizada dentro desse plastídeo. É, então, de fato, além de ter EGT, uma das coisas que também seria relevante dentro desse contexto de endossimbiose é que genes que são relacionados ao, a essa adaptação do plastídio dentro de Rhodophyta também teriam que ser transferidos. Então, no caso, a síndrome de UFCE, ela apresentou mais compartilhamento entre a Eucrófita, que realmente aponta que realmente houve essa transferência não apenas do plastígio núcleo, mas também do núcleo dessas células, e que muito provavelmente se dá por conta dessa Gaudiera, já que a Gaudiera ela apresenta mais domínios únicos dentro de Eucrófita, quando comparado aos demais grupos e aos demais organismos dentro da própria família de Nuficeae. Uma das coisas também que foi muito interessante dentro do estudo da estrutura plastidial é que dentro do organismo típico de Eucrófita existe um certo padrão de região invertida que ele tem que ser, que muito provavelmente foi incorporado dentro do seu plastoma por conta dessa aquisição. Então, por exemplo, porfíria, o grupo das Porfiridae, elas apresentam essa inverted repeat não,
inverted, mas em tandem, como vocês podem observar aqui. Então, por exemplo, essa estrutura daqui provavelmente não foi herdada desse organismo. Assim também como dos demais organismos, porque esse aqui, por exemplo, nem apresenta inverted repeat, e a Porphyridium, por exemplo, ela não apresenta os mesmos tRNAs que são encontrados entre os RNAs ribossomais dentro do organismo típico de Eucrophton. Então, no caso, seria muito mais provável que essa estrutura ela foi herdada dentro da Gaudiaria e que, por algum motivo, essa estrutura foi expandida a ponto de incorporar os demais genes que são encontrados dentro desse organismo. E, por final, esse aqui seria o último resultado, seria mais realmente um resultado preliminar, já que esse aqui é o resultado mais recente, que o principal ponto desse resultado foi tentar identificar por que que especificamente a Gaudiéria teria sido capaz de realizar, de, de ser possível essa endossimbiose de fato. O que que tem de diferente dentro desse organismo das demais odófitas? E justamente quando nós avaliamos, fazendo uma comparação entre o genoma de Gloa margarita com o genoma nuclear de Gaudiéria, se tem a presença de certos blocos de genes que não são encontrados nos demais organismos. Então, por exemplo, esses genes aqui eles são todos exclusivos dentro dentro da Gaudiéria, que também são genes que se têm em comum com a Gloa margarita. Então, justamente, ela se encontra como um outlier dentro das rodófitas que nós avaliamos aqui, e justamente talvez esse bloco de genes tenha sido seja associado aos genes que são necessários para que de fato se tenha um processo de hemossimbiose. E todos esses genes daqui que são presentes apenas em Gaudiéria, eles também são encontrados dentro desse bloco de Eucrophton. Então, se não for por algum outro motivo que não tenha sido estudado ainda, muito provavelmente esse bloco de genes de Eucrophta foi adquirido por, de fato, a aquisição dessa Gaudiella sulfurária. No mais, esses são meus resultados preliminares. Também gostaria de trazer minhas contribuições para a academia, né, de certa forma. No caso, a minha dissertação, ela ganhou menção honrosa ao Jovem Biformata da AB3C, no Congresso do XMIT em 2024. Também realizei um mini curso de R, no mini curso do curso de inverno de bioinformática, então por exemplo, essas imagens aqui são todas geradas pelo R, e além do mais, contribuições dentro de outros grupos de pesquisa, aqui é o trabalho do Igor, que eu apresentei também nesse congresso, mas também dentro do grupo de pesquisa eu tenho contribuições com outros colegas também. No mais, queria fazer agradecimentos ao Delben Lab por me dar essa oportunidade, agradecer também à banca por ter participado e ouvido minha apresentação, e, no mais, agradecimentos à própria Bioinformática, ao Instituto Serra Pereira, CAPES e CNPq pelo fomento e as principais referências do trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Excelente, né? 30 minutos cravado, tá? Não? Então, vamos passar para a segunda etapa. E aí, como é de praxe, né? Como o programa fica aqui em Belo Horizonte, então a pessoa mais externa ao programa é a Leila. Leila, então fique à vontade aí. A gente sugere, né, dentro desses 30, 40 minutos, e depois eu passo para a Alessandra e a gente finaliza aqui. Tá bom, Por favor, obrigada. pode ficar à vontade, tá? Obrigada. Eu queria agradecer também, Luísa, o convite para estar avaliando esse trabalho. Foi bem legal de ler o teu trabalho, foi algo prazeroso de ler, assim, né? Você tem um objetivo bastante ambicioso e diversas análises que foram realizadas ali para tentar chegar nesse objetivo. Na tua apresentação, eu vi várias imagens sendo apresentadas nos resultados que eu senti falta no trabalho. Daqui, eu não sei se aqui deu mais tempo, talvez, de organizar, mas tem algumas imagens ali dos resultados, principalmente da primeira parte dos resultados,
que não estavam Ah, presentes no trabalho escrito, mas que eu acho que vale a pena você incluir depois. Aqueles desenhos que tem os genes lá de fotossíntese, que tem o que está marcado, que foi perdido, que não foi. Tem algumas coisas esse assim aqui, que. por exemplo. Esse aí, mas tem mais pra baixo, tem mais imagem Ah, que não é tá. porque, na verdade, essa imagem daqui, eu acho que ela tá dentro desse bloco daqui. É porque essa aqui pegou a parte A, essa aqui é a parte C. Pode ser isso, que eu É, não tá tô dentro da vendo isso não também. figura 4, se eu não me engano. Ou 3, não me lembro. Deixa eu ver aqui. Tá tipo assim no canto esquerdo. Ah, tá aqui. Tá, achei ela aqui agora. Ela tá no meio de uma prancha cheia de informações, tá? É, os painéis ali Talvez, de muita coisa. talvez seja uma de dividir um pouquinho essas pranchas. A hora que você apresentou eles separados na apresentação e apresentou esses resultados separados, também ficou mais fácil de seguir a linha ali do que você tinha obtido. Bom, então fica essa primeira sugestão, tá? As pranchas estão com bastante informação junto. Sobre a parte do texto, antes de falar sobre a estrutura dele em si, eu queria te perguntar uma coisa só. Quando você fala lá no teu cronograma final, você fala na produção de 2 artigos. O que está apresentado dentro desse relatório, dentro desse documento, é algo que você pretende dividir em dois ou ele é para ser um artigo só? É, então, no caso, o que que acontece? A gente já tem, de fato, o primeiro artigo no Prelo, né? Que ele inclui até essa parte final aqui das Everturipides. Porque, Tá, justamente, esse trabalho daqui até agora, ele basicamente ele solidifica a Gaudieri como possível doador do plástico secundário. Então, esse resultado daqui, esse é um resultado que a gente estava pretendendo utilizar para 2 artigos. Então, no caso, esse aqui seria, o trabalho seria até aqui, o primeiro artigo, e esse resultado, assim, obviamente mais trabalhado, né? Esse aqui é um resultado preliminar ainda, que seria o trazer o porquê que isso aconteceu, além de então, você trabalho identificando e o trabalho trazendo uma explicação mais elaborada. tá. E aí, na estrutura final da tese, a tua ideia talvez é dividir isso em 2 capítulos, não necessariamente 2 artigos, que você pode seguir uma tese em formato tradicional, mas a ideia seria dividir em 2 capítulos? Sim, sim. Tá, porque eu acho que seria bom, assim, ele ficou, em alguns momentos, principalmente nos resultados, assim, ele fica, eu acho que você tem bastante resultado e aí tá tudo junto e tá meio que confuso, sabe, o caminho que você tá seguindo Uhum. ali. Eu acho que a hora que você dividir em 2 capítulos, talvez isso ajude bastante. Deixa eu começar pela estrutura geral, então, do resumo. Lendo o teu resumo, eu achei que. Eu não sei se você tem como aumentar esse resumo, se você tem uma limitação em relação ao número de palavras, tá? Mas eu achei que tem pouco detalhe sobre material e métodos e resultados no teu resumo. Ele ainda tem muita introdução, e aí a hora que chega no material e métodos, na verdade, você fala bem rapidinho ali o que você fez, você não cita nem o tipo de inferência filogenética que foi feita, ou, né? Ele está bem resumido mesmo, a parte metodológica, e você fez um monte de análise. Então, ela praticamente não tem metodologia nesse resumo. Então, se você tem uma limitação de espaço do resumo, dá uma reduzida na parte introdutória dele e aumenta um pouquinho o que você tem ali de material e métodos e resultados, que eu acho que você vai chamar mais atenção para o teu trabalho, né? Não para o estado da Uhum. arte ali, do que você tem em relação a essa área. Em relação à introdução, eu coloquei no PDF ali uma sugestão de artigo para você ver, que é um artigo que foi gerado pelo grupo do Janssen, que você deve ter lido alguns artigos do Janssen, provavelmente, um pesquisador dos Estados Unidos que trabalha com plastoma, foi orientado pelo Palmer, tipo, é uma linhagem Uhum. bem tradicional que trabalha com plastoma. Mas enfim, eu Uhum. coloquei ali o título do artigo para você dar uma olhada, para tentar arrumar na introdução alguns conceitos básicos sobre plastoma, só para padronizar mesmo e tirar alguns errinhos que são mais vícios, assim, da gente, porque a gente representa esse plastoma de uma forma circular, então as pessoas às vezes têm esse vício de dizer Uhum. de que o plastoma ele é circular, na verdade ele não é circular, eles são estruturas lineares concatenadas majoritariamente na célula, e aí você fala ali que são Uhum. circulares, enfim, para ajustar essas terminologias só para não ficar num trabalho acadêmico, né?
reproduzindo esses vícios aí, que são, na verdade, errinhos que a gente faz, né, de dizer que é circular, enfim. Então, tem alguns desses, assim, que eu apontei para ti, pra você dar uma olhada lá. Das IRs, me surgiu essa dúvida, e, na verdade, eu pedi para você ler esse trabalho do Jansen também, corrigindo isso, e isso surgiu depois lá na hora que você apresenta os teus resultados também, sobre as regiões invertidas repetidas. Pelo menos em plantas em viridiplant, o que a gente vê são estruturas idênticas. Você fala ali na introdução Uhum. que elas têm uma alta similaridade, lá nos teus resultados você fala de umas que têm uma similaridade, uma identidade baixa, inclusive. Isso aí me cheira ou problema de Porque montagem, ou alguma coisa, ou não era uma IR verdadeira, sabe? Tem alguma coisa de errado nisso. porque o que que acontece? Dentro dos resultados que a gente obteve, no caso, por exemplo, esse aqui, a identidade é 99,9%. Então, justamente é um nucleotídeo que está dando diferença. Então, isso aqui pode ser realmente erro de montagem, eu não acredito que seja, no maioria dos casos. Porém, existem alguns organismos também que apresentam uma similaridade mais baixa ainda. Não, É, 99 eu achei ainda isso sim, deve ser algum erro de sequenciamento, mas aqui ó, você falou em 57% de média de identidade. 57% de média, talvez seja o número mais baixo, talvez. Mas em Rodófita isso é uma coisa que eu até tentei identificar, porque como são menores, talvez, talvez seja isso mesmo. Ela não deve ser uma IR, ela deve ter perdido essa função esse mecanismo de reparo típico das IRs, porque eu vi que tem uma ali que nem é uma IR, ela é uma repetição que não está invertida, ela está uma Tandem. repetição em tandem, ela não é uma IR mais. Teve uma que você Isso aqui, apresentou. isso aqui já foi identificado na literatura, essa IR em tandem. É que ela não é uma Isso aqui a IR, gente daí passou você na... entende? Ela não é invertida. Sim, sim. Sim. Uhum. E a hora que ela perde essa estrutura invertida, ela deve perder o mecanismo de reparo dela e aí ela deve gerar essa baixa identidade, mas essa Sim, baixa sim. identidade ela não é de uma IR, ela deixou de ser uma IR. Dentro do grupo que eu Uhum. trabalhei no doutorado, que é o grupo das coníferas, o grupo da araucária, do pinus, dessas plantas, a gente teve perda de IR também. Então, Hum. essa IR típica que a gente tem em Euticotiledônia, eu não tive também, os plastomas que eu analisei também não tinham. Então, eles perdem esse mecanismo de reparo que está muito relacionado com essas IR, eles acabam tendo uma taxa de mutação mais alta. Então, eu coloquei ali para você dar uma lida, daí na introdução arrumar isso. Na verdade, as IRs elas não têm uma identidade alta, elas são tipicamente Elas idênticas, né? são semelhantes. O mecanismo de reparo delas é justamente para que elas sejam idênticas. Se esse 99, com certeza, é errinho de montagem, né? Na hora de fazer a montagem do plastoma. Mas são coisinhas desse tipo, assim, que eu botei na introdução, que eu acho que daí lendo esse artigo do Jansen é um artigo bem curtinho, ele realmente só para padronizar esses termos, tá? E aí você dá uma olhadinha. Muito bom. Nos objetivos, o teu objetivo geral, ele está aqui como estabelecer o organismo de origem do plastídeo secundário de Eucorófita. Você acha que vocês conseguem estabelecer o organismo de origem? No caso, seria o organismo ancestral, né? No caso, grupo irmão, né? De O grupo. fato, seria mais adequado trazer dessa forma. Tem Até porque, tipo assim, o alguns organismo ancestral lugares que provavelmente você. não existe mais, né? Não, É. provavelmente teria que talvez recuperasse ele em materiais antigos, né? Em sítio arqueológico, em alguns Uhum. lugares assim, talvez você conseguisse recuperar alguma coisa. Mas tem lugares do texto que você fala isso de uma forma correta, você fala que você identificou o grupo mais próximo, né, que possivelmente é o ancestral, né, que deu origem, e realmente você identificou foi o mais próximo existente ali, que dentro das Uhum. análises que você fez também, porque tem um monte de plastoma que ainda não está no banco de dados. Então, dentro do Sim, grupo sim. que você analisou, da tua amostragem, você identificou quem era o mais próximo, mas não necessariamente quem é realmente, né, Uhum. o mais próximo. Mas apesar disso, né, de corrigir isso tanto no objetivo quanto no resto do texto, em relação ao teu objetivo geral, eu não sei se eu colocaria o teu objetivo geral como isso. Eu acho que você fez muito mais que isso. Eu acho que você fez muito mais do que tentar inferir quem era o organismo ancestral ali.
mais próximo Porque, do teu grupo. porque quando eu Então, escrevi o objetivo, eu só tinha até esses resultados aqui, que seria essa parte daqui até o parte DGT. Esse aqui é, tipo assim, resultados que eu fui fazendo depois. com E coisas que você vê novas. que a imagem dele não tá nem... Porque eu acho que você estudou a evolução do plastoma dentro desse grupo de uma forma mais ampla, e aí dentro desse estudo Uhum. evolutivo você chegou nessa inferência ali de quem seria o mais próximo. Mas eu acho que você fez mais Hum. coisas do que inferir isso, sabe? Eu colocaria isso de uma forma mais geral em relação à evolução do plastoma dentro desse grupo, que é o grupo que você está estudando. E aí dentro dos objetivos secundários, sim. Daí um dos seus objetivos secundários foi ver quem era esse grupo mais próximo. Daí tem algumas coisas de terminologia ali dos objetivos secundários que eu coloquei, mas que depois você pode olhar no PDF. Daí da metodologia, eu tenho um monte de perguntas sobre a metodologia, mas eu estou olhando o tempo aqui, eu vou tentar ir rapidinho. Você vai olhando depois nas caixinhas que eu fui deixando dentro do PDF. E só uma coisa também. A metodologia está um pouquinho mais simplificada porque esse é o texto do artigo, então tá um pouquinho mais simplificado, não está tão explicado assim. Tá meio curtinho, né? Sim. Tem, por exemplo, ali quando você baixou os dados do GenBank, que você fala de dado relativo a tamanho de genoma, número de CDS, conteúdo de GC, gene codificador de proteína, etc. Você pegou do GenBank isso do jeitinho que estava e analisou e fez as tabelas comparativas em relação a isso. No caso, para dados plastidiais, eles já dão esse tipo de informação. Para a região não codificante, eu tive que fazer um script que fizesse o cálculo dessa região. Você conseguiu identificar, talvez, ou tinha algum script que você tinha para identificar, talvez, alguns outliers, porque tem uns plastomas, eu sei que plastoma é super fácil de anotar, mas tem no GenBank umas coisas Uhum, muito mal anotadas. E aí você pode uhum. identificar uns outliers, às vezes, na tua análise, que são problemas de anotação de quem jogou isso no GenBank, não do Sim, sim. organismo, sabe? Então, No casos... caso... Não, pode concluir. Não, só ia te dizer para tentar isso, caso você não tenha olhado, para tentar identificar se você acha pelo menos os outliers, para tentar verificar. Eu sei que verificar, tu reanotar tudo, você não vai, mas olhar os outliers, talvez, para ver se você consegue eliminar eles. Bom, inclusive, teve até um fato interessante. A gente achou uma... Tipo, quando a gente fez a filogenia, tinha uma das algas marrons, que estava anotada como alga marrom, que dentro de Village Plant. Tipo assim, a pessoa pegou uma alga amarronzada assim na praia, achou que era uma alga marrom e colocou E lá como se botou lá. fosse um grupo dentro de alga marrom. O GenBank tem de tudo lá, então... Quando eu fiz as minhas análises, eram poucos organismos, então eu consegui fazer essa análise mais fina, né, de olhar com cuidado o que tinha Uhum, sido anotado, mas no teu é meio impossível, são muitos dados que você teria que conferir manualmente, mas eu acho que pelo menos dá uma filtrada, assim, para uhum. conferir uns outliers para ver se eles são outlier mesmo ou não. Tá, daí depois que você fala disso, né, você está na primeira parte da metodologia de obtenção de sequência, você fala que as análises subsequentes foram conduzidas a partir dos arquivos CDS. Só que dentro de análises subsequentes aparece análise tipo de plastoma, que eu imagino que você tenha dado o plastoma inteiro, não o CDS, para fazer análise disso. Desculpa, deu uma cortada. Ali na parte de obtenção dos dados, você fala que as análises Uhum, subsequentes foram conduzidas a partir dos arquivos de CDS, que foram uhum. baixados do NCBI. Mas aí depois você fala análise subsequente à primeira que aparece, por exemplo, é a análise estrutural de plastoma, que você não fez com o arquivo de CDS. Eu imagino que você tenha baixado o arquivo Não, sim, GB. sim. Isso é. Dá uma olhada lá só O- para. Eu acho que você baixou o GB e o CDS de todo mundo, eu suponho, para fazer Não, as. foi geral, assim, tipo, Gembem, CDS, Baixou tudo que CDS tinha, no né? máximo. Baixei tudo que tinha lá e fui analisando. Tá, então dá só uma conferida lá para arrumar daí e botar os tipos de arquivo, né, que você baixou do banco. Dos scripts que vocês usaram para fazer as análises, tem vários lugares citados que foram scripts desenvolvidos por vocês e que eles estão no GitHub de vocês. Eu colocaria pelo menos uma vez o link do GitHub de vocês, caso esteja aberto isso, né? É, no caso, eu esqueci de botar o link. Quando eu fiz minha dissertação, eu fiz isso. Tem alguns scripts lá que
questão da época da dissertação também. E eu tenho que, tipo assim, eu não deixo aberto, eu geralmente reabro quando tem alguma avaliação e coisa do tipo. Eu vou colocar um link lá. Pelo menos uma vez, aí depois você fala que é o mesmo, né? Sim, sim. Da análise estrutural do plastoma, para ir fazer a identificação das IR, você usou um programa que eu não conhecia, que é um pacote do R, na verdade, o GenMap, né? Que é o que está citado ali. No Usou o IR-scan dentro caso, do GenMap. isso, no caso, o IRScan, se eu não me engano, ele deu alguns problemas também, porque como tinha esses errinhos de notação, por exemplo, se é 99%, ele vai pegar por semelhança. Se tiver um castigo errado lá, ele já vai desconsiderar como IR. Aí, o que eu fiz, na verdade, foi que eu fiz um blast contra o próprio genoma e eu identifiquei as partes que eram mais semelhantes. Então, isso é uma coisa que eu tenho que até mudar dentro da metodologia, porque inicialmente eu tentei fazer pelo IR-scan. Eu acho que a maioria eu consegui fazer pelo IR-scan, mas teve alguns casos que teve erro lá. Então, não serve mais partes também que eu fiz in-house. Ah. Eu acho que o que eu ia te pedir é para colocar a citação ou o link do GenMap ou do IR-scan ali, para facilitar. Eu nunca usei esse, eu usei um outro que chamava IR-Scope, agora eles mudaram o IR-Scope para IR Plus, eu acho, alguma coisa assim, que eles melhoraram o IR-Scope. Eu não conheço os Uhum. problemas do novo, dizem que melhoraram o que tinha o antigo, mas enfim, o IR-Scope antigo ele tinha um problema que quando você tinha N no meio da sequência, às vezes as pessoas liberam o plastoma, eles não têm a sequência completa, tem uns Ns no meio. O IR-Scope não Uhum. reconhecia aqueles Ns, ele simplesmente tirava aquilo, ele dava o posicionamento das IRs completamente errado se ele tinha N na sequência. Então é uma coisa que Uhum. às vezes dá uma verificada também o que que o IR-scan está fazendo, mas você fez de forma manual também alguns, você percebeu provavelmente alguns tipos de erro desses. Se quiser tentar esse R Plus, ver se eles juram que arrumaram isso, ver se te ajuda também, para às vezes não ter que ficar, né, arrumando os Uhum. algoritmos todo no braço. Vou dar uma olhada. Dá uma olhada, ver se o IR Plus prometem que melhorou. Vamos ver se arrumou isso. Que mais? Daí depois, a hora que você fala da inferência filogenética, você fez um processo ali que eu concordo, você pegou ali os CDS que eram comuns a vários deles, né, para não ter um monte de dado faltante. Aí depois você fala que usou 178 genes, selecionados de 281 espécies, fala o número de espécies de cada grupo, só que não tem uma tabela suplementar, não que eu tenha visto, pelo menos com essa listagem. Para o artigo, você provavelmente vai ter que colocar isso, um revisor pediria. Então, coloca, eu sei que para o artigo é Nossa. pesado botar tudo isso, mas como material suplementar, uma tabela com o nome das espécies que foram usadas, o código de acesso do GenBank, tudo isso direitinho para a pessoa poder verificar o que você acabou usando. O critério de escolha das viridiplantes seria bom colocar também, porque eu vi que você selecionou e colocou cinco. Eu sei que não dava para usar tudo, mas só para dizer o critério de escolha dessas cinco, né? Né, como que foram selecionadas na metodologia. Depois a inferência filogenética em si. É, Aí eu tenho uma dúvida aqui. Para mim faz muito sentido que você extraia os CDS, porque né, você está trabalhando com grupos que são muito distantes. Faz sentido que você use a sequência de aminoácido para fazer esses alinhamentos e para fazer a inferência filogenética. Tudo isso faz sentido para mim. O que eu não entendi foi essa opção de usar tanto o aminoácido e a mesma informação em DNA e juntar isso numa matriz. Geralmente a gente escolhe uma É, coisa ou outra. A gente não. não, é porque, de fato, como é que eu fiz essa metodologia? Foi uma metodologia que eu aprendi numa disciplina só de inferência filogenética dentro da bioinformática. Você pega a sequência de DNA, você traduz ela para aminoácido, você alinha a sequência de aminoácido, no caso, porque ela vai ter mais informação relevante de alinhamento, e você pega esse alinhamento de aminoácido, você retransforma de volta para nucleotídeo. Então, com isso, você vai manter a inferência, tipo, os maiores dados, né? Porque, no caso, por exemplo, você tem
promiscuidade, né, dos aminoácidos, e isso é uma informação também que pode ser relevante dentro da inferência filogenética. Então, esse é um método que ele vai utilizar um alimento de aminoácido, só que fazendo uma inferência filogenética de DNA, que no caso seria o que seria mais correto, entre aspas, porque mesmo que uma mutação não tenha ocasionado uma mudança de aminoácido, ela também vai ser interessante dentro do contexto da inferência, né? Porque às vezes se der essa promiscuidade do nucleotídeo, pode ser um fator que, por exemplo, essa proteína está sendo regulada, entendeu? Tá. Então, só para entender, a supermatriz que você usou para fazer a inferência filogenética, ela era só DNA. Só DNA, mas alinhado a partir de aminoácido. Não, isso eu entendi. O aminoácido foi só algo que você usou para fazer o alinhamento, mas a Isso, informação da matriz era só a TCG. Só isso, tinha. isso. Tá. Porque na hora que você escreve aqui que ambos os alinhamentos foram combinados para gerar uma supermatriz, isso aqui leva quem está lendo a entender que você usou ambos os alinhamentos, o alinhamento de aminoácido e o alinhamento de DNA. E aí você juntou isso numa supermatriz e fez um particionamento e colocou isso no IQ-Tree. É isso Ah, que está pronto, escrito, sabe? Dá uma revisada no texto, pra você deixar claro que o que você fez foi uma metodologia de alinhamento que eu entendi, concordo, tá? Uhum. Mas o que estava me soando estranho era você usar as duas matrizes, aminoácido e ácido nucleico, que você estaria. Muitas informações seriam duplicadas É, dentro dessa análise, isso não fazia sentido. E aí, o particionamento que você fez, então, foi particionamento em relação aos CDS que estavam incluídos na análise, é isso que está particionado. no caso, o particionamento ele é do próprio IQ-Tree lá, porque quando você gera a supermatriz, ele vai particionar, tipo, você tem o alinhamento grandão, né? Mas que ele vai ser particionado, por exemplo, de 1 a 150 é gene X, 151 até 150, até 302 é tal proteína. Não, isso Então, eu ele meio que entendo, mas uma... o particionamento que você fez foi isso, então foi por gene. Gene um, 2, 3, Isso, 4, isso. isso é o particionamento. Porque tem várias formas de você particionar dado de filogenia. Você particionou o gene, e cada gene você fez a inferência do modelo evolutivo para cada um. É isso que está Isso, isso. particionado. Tá. Dá uma revisada nessa parte da escrita para explicar um pouquinho melhor isso, porque só para ficar Uhum. bem claro o que você particionou, porque, de novo, tem várias formas de você inferir o particionamento, tá? Não é só essa por bloco gênico, você poderia fazer isso de outras formas. Uhum. E aí, para o leitor entender também de que essa matriz era só uma matriz de DNA, não uma matriz combinada. Acho que da parte de inferência filogenética era isso. Depois tem outras coisas ali pedindo tabela suplementar para outros tipos de análise também, tá? Uhum. Que eu achei que faltou. Das identificações que você fez ali, que você fez comparação com genomas nucleares, também incluí, mas quando você estava trabalhando com genoma nuclear, me preocupou outra coisa além de incluir tabela com nomes de espécie e códigos de acesso, que é o quão completo está esse genoma. Genoma Uhum. nuclear, porque se a gente encontra problema de anotação em plastoma, genoma nuclear Genoma é o nuclear, céu assim, o eu fiz limite. com que eu achei. Tipo assim, realmente, para o Croft é muito mais difícil achar dados completos nucleares. Então, tanto que eu utilizei bastante Veridplant para meio que ser uma espécie de controle, né? Mas que até Rodolfo, por exemplo, só tem esse bloquinho aqui de genomas nucleares, assim, completos, né? E, de fato, também pode ser que tenha um problema em relação a esse tipo de dado. Porque eu acho que você colocar esse dado dos genomas em relação à completude deles, normalmente eles usam o busco para ver essa completude deles, já ajuda a ter uma ideia enfim, o nome é bem sugestivo, quão completo está esse genoma nuclear que você está usando para fazer a comparação. E daí a anotação em si, pelo que eu entendi, você pegou os teus genes e fez um blast contra o genoma nuclear, você não confiou na anotação do genoma nuclear que estava no banco, você fez um blast É, contra no, esse dado.
No caso, por isso que uma das etapas que eu vou realizar depois vai ser justamente essa avaliação, né, de função gênica. Até porque também para ver se teve essa conservação dos genes. Por isso que o busco, ele é esse dado do busco dos genomas, ele é bem importante para a gente ter uma noção do quão completo estava para você poder afirmar se, né, coisas relativas à presença daqueles Uhum. genes no genoma nuclear ou não. É, Sabe, acho que são coisas que eu já falei. Nos resultados aqui, você entra direto falando sobre a árvore filogenética. Eu senti um pouco de falta de ter um pouquinho mais de dado do tamanho do alinhamento que ficou, de suporte dessa árvore, como que você fez para plotar em relação à sustentação que tinha entre os clados da árvore filogenética que foi gerada. Você fala aqui que, comparando com a árvore que foi gerada de genoma nuclear, você observa as mesmas relações entre classes e clados. Clado, do ponto de vista da sistemática, é quase que qualquer coisa. Tipo, um gênero é um clado, uma família é um clado, clado é qualquer coisa, assim. Então, a hora que Sim, você sim. escreve que Uhum. tem as mesmas relações entre clados, eu entendo que você está me dizendo que as topologias são idênticas, que você não tem nenhum clado diferente. Se não é isso que você está dizendo, daí você tem que ser um pouquinho mais específico sobre qual é o nível taxonômico que você está dizendo que Não, é igual ou não. certo. Sobre o genoma nuclear, você fala que que as taxas evolutivas entre os genomas plastidiais e os genes que são usados para as inferências usando os genes nucleares são geralmente diferentes, etc. Mas que aqui você encontrou as mesmas relações e que isso mostraria o quanto que demonstra que a tua análise poderia ser utilizada fazendo plastoma. E aí eu só queria conversar contigo rapidamente só para você lembrar de incluir no que você está discutindo ali que o maior problema que a gente tem de incongruência entre árvore gerada com núcleo e com plastoma é em relação à herança uniparental do plastoma e que a gente não enxerga Uhum. hibridização. Então, às vezes, as Uhum. incongruências são isso, não em relação à mudança, à taxa evolutiva, porque a gente escolhe regiões do núcleo que têm uma baixa taxa de mutação também, quando a gente está fazendo a inferência Entendi. filogenética. Então, o problema de incongruência geralmente é mais relacionado à hibridização e o tipo de herança que cada um tem. Uhum. E aí, em relação aos clados, na discussão da árvore filogenética, eu achei que você separa ali a nível de família, em relação ao posicionamento desses clados. Só que quando você Uhum. quer chegar numa conclusão me dizendo quem é a espécie mais próxima em relação a esse ancestral comum que a gente tem entre esse plastídeo, eu preciso que você analise clado para baixo de família, porque você está querendo chegar numa espécie. Tá. Uhum. Então, daí, na hora de analisar essa árvore, dá uma olhada nas sustentações que você tem para baixo de família e no quanto isso está, na confiabilidade que você tem, né, a nível de gênero e a nível de espécie. E aí tem algumas coisas relacionadas à instabilidade de R, deu meia hora agora. Tem alguns terminhos ali que você coloca genoma perdido no meio do texto, que eu sei que é visto de linguagem nova, nosso, mas só para você lembrar de genoma, sempre escrever se é genoma nuclear, plastidial ou mitocondrial, porque Uhum. genoma, né, é tudo. Mas tem no texto, Sim, tá? sim. Uns genoma perdido, assim, que a gente fica sem saber se é nuclear ou se é plastidial. E aí acho que é isso, que a gente já estourou o tempo, daí não dá para ficar conversando mais sobre muitos detalhes do trabalho. Obrigadíssimo, viu, Leila? E assim, É. tá tudo gravado, aí o Luiz vai ter acesso, o Delbem também. E se você quiser passar, né, alguma coisa a mais, é só repassar para eles mesmo. Brigadíssimo, foi excelente, né, Luiz? Uhum. Tem Obrigado. muitas dicas, pontos específicos, né, que precisam melhorar, né? E eu passo agora a palavra para a Alessandra. Alessandra, fica à vontade, por favor. Bom, eu também vou agradecer, né, o Luiz e o Delbem também pelo convite.
de participar dessa banca. Achei ótimos os comentários da Leila, pois eu não sou bioinformata, né? Eu sou psicóloga, então ela já deu conta de toda a parte metodológica desses detalhes, que naturalmente são importantíssimos para o seu trabalho de bioinformática. Eu achei seu trabalho muito bom. Tem algumas partes que eu achei mais confusas, principalmente a parte mais final de resultado e discussão e a metodologia referente a ela. Eu acho Uhum. que aí você tem que ainda ter um pouco mais de firmeza na hora de discutir essa parte. Estou falando agora de uma vez, porque eu sei que igual aconteceu com a Leila, de repente o tempo vai acabar. Mas, em geral, achei seu trabalho bom, sua apresentação está ótima. Você enriqueceu com várias figuras na sua introdução. A apresentação das figuras também do seu trabalho, né? Eu achei que você foram muito cuidadosas, né? Você prestou atenção de colocar as fotos das diferentes espécies, né? Que é importante para ter uma ideia dessa evolução dos grupos de alga, da complexidade desses organismos. Então, você foi muito cuidadoso, né? No sentido da apresentação do trabalho. Isso é legal. Então, eu achei legal. Bom, o resumo, fiz alguns comentários, mas não vou ficar neles agora. A introdução, deixa eu ver aqui, corre. A única coisa que eu comentei é que eu vi que você repetiu na sua apresentação, que você tenta, né, tenta não, você justifica, na verdade, a importância do grupo, né, focando, dando, no caso da apresentação, você deu foco na importância das bacilariófitas, né, das diatomácea, da produção de oxigênio, né, 45%, mas eu acho que você pode acrescentar mais coisa nisso, que, na verdade, esses grupos, né, das ocra aqui, das ocrófitas, elas são muito importantes, são as dominantes do mar, no mar, e o mar, o ambiente marinho, cobre a maior parte do ambiente da Terra, né, do planeta. 70% do planeta é mar. Então, eu acho que você pode enfatizar o fato de elas serem tão dominantes nesses ambientes, tão importantes e tão pouco estudadas. Você tem toda a razão, né? Comparado com a linhagem verde, né? Tem muito pouca coisa. Eu até fiquei impressionada se você conseguia ir na faixa de 150 espécies, né? Mais de cada uma, mas é muito pouco se você pensa o que tem disponível. Isso também tem a ver com o que a Leila falou com relação ao genoma, né? Você tem, na verdade, genoma nuclear, você tem suficiente, né, para fazer certas inferências, tendo em vista a enorme diversidade que a gente ainda não conhece. Sobretudo as unicelulares, né, que são provavelmente os grupos basais, né, que são os mais próximos do possível ancestral, é dessa que a gente ainda tem pouco, né, porque são grupos Uhum. praticamente não cultivados, que a gente pega só em coletas direto do ambiente, então falta realmente muita informação. O seu trabalho traz uma contribuição muito importante, né? Então, assim, eu sou uma usuária desse tipo de trabalho, né, como psicóloga, então eu só posso parabenizar os esforços que vocês estão fazendo de aumentar esse tipo de dado. Bom, com relação aos objetivos, também concordo com o que a Leila falou, que você reduziu o seu objetivo. Com relação aos objetivos secundários, eu acho que, por exemplo, o primeiro, né, que você fala, mecanismo responsável pela simbiose secundária, você não mexeu, na verdade, com os mecanismos de biosimbiose secundária, né, a captura do, Uhum. do organismo clorofilado, né, por um heterotrófico. Você está trabalhando mais com os plastos mesmo, com os plastídeos, né? Então, não é exatamente o mecanismo da endossimbiose secundária, né? Você está numa etapa na frente. Então, seria dar uma Uhum. melhorada, né, nesse objetivo também. Aí, a metodologia, não vou falar nada, a não ser, eu tinha comentado da lista de espécies em algum anexo,
Isso é só uma curiosidade, na verdade. Aqui na análise da NDS, né, você colocou 29 genes. Como essa análise, né, ela pode te dar uma indicação positiva, né, de uma evolução vantajosa, esse número de genes é considerado suficiente? É claro que você tem uma limitação do que está disponível, mas você acha que esse número de genes é suficiente para sensibilidade dessas pequenas diferenças que você mesmo no resultado comentou, né, que não foi, na verdade, tão positivo? No caso, o DNDS seria esses 29 genes aqui. Aí são 29 genes de todos os organismos que estão dentro da filogenia. Então, Hum. Que se seria em repetem em torno vários de... organismos. Isso, isso. Aí, no caso, foi a partir disso que foi feita essa análise de DNDS. No caso, eu teria que pegar o número exato, acho que é uma coisa que eu vou ter que incluir dentro da metodologia também, que talvez não tenha ficado claro, que são os 29 genes e especificar quantos de cada organismo também. Só ficou minha dúvida se isso seria um número considerado suficiente, porque realmente não sei te dizer. Aí, ainda aqui no método, onde você falou, né, em consideração de genes de Gleu-Margarita, no genoma nuclear, essa última parte, onde você compara, né, vai ver os genes comuns nos 5 grupos, eu acho que isso aqui você podia explicar um pouco mais. Porque lá no resultado você explicou o porquê desses grupos. E aqui você só fala a função. Na verdade, você está querendo comparar os genes relacionados à fotossíntese com genes de metabolismo Uhum. basal. Só que aqui no método você não falou, você podia pôr, né? Porque eu acho que Certo. porque de repente você está mexendo com metazoários aqui no meio das aulas. Bom, Certo. continuando. Aqui, resultado de discussão, o segundo parágrafo, que começa com primeiramente, isso aqui não seria método. Primeiramente, determinamos genes codificadores. Não sei se seria resultado, me parece muito metodologia. Aí você realizou BLAST para determinar comprimento das IRs, me parece uma metodologia. Mas depois você veja aí. O parágrafo seguinte. Sim. Então, isso aqui também a Leila já comentou. O fato que você encontrou nesse genoma plastidiase nucleares, dando origem a árvores semelhantes, né, apesar das diferenças das taxas evolutivas, etc. É, eu queria ver a sua ideia sobre isso. Isso, o fato das árvores, né, que depois você mesmo analisando, você vê várias diferenças, na verdade, né, nesse genoma do plastídeo e do núcleo. O fato delas serem semelhantes te faz deduzir alguma coisa, te sugere alguma coisa? Você poderia discutir mais alguma coisa sobre isso? No caso, eu quero saber dessa parte meio que metodológica, porque quando eu fiz essa árvore, ela não é uma árvore que estava tão em voga assim dentro do estado da arte. No caso, para você, essa questão da supermatriz plagidial. Então, é uma coisa que talvez seja uma explicação que dentro desse artigo não caiba trazer, porque não é um artigo focado em método, né? E seria isso, basicamente. Não sei se tem mais alguma coisa para trazer além disso. Não, mas como na verdade você foca, né, nessa EGT de transferência de genes, né, do plastídeo para o núcleo, e apesar dessas Uhum. diferenças que ocorreram entre os grupos de algas que você está analisando na sua árvore, apesar disso, você acaba tendo resultados semelhantes com plastídeos e com o núcleo. Aí eu queria entender se isso poderia ser extrapolado de alguma forma. Só isso. Acho que nesse caso seria muito difícil de extrapolar justamente por conta da seleção de genes.
porque o genoma nuclear também ele vai passar por uma seleção que geralmente não vai incluir genes que são tipicamente identificados como EGT, Aham. né? Que para mim o fato que é interessante é o fato das árvores terem ficado semelhantes. Bom, continuando aqui. É, aqui agora eu estou na segunda página. Você ficou num parágrafo que começa considerando que o plastoma da maioria dos ocrófitas, rodófitas basais e de viridiplanta mantém estrutura R's, etc, etc. Aí, na verdade, eu fiz essa observação aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, e eu fiz em outros lugares que você volta, na verdade, a comentar as viridiplantas, as ocrófitas e as rodófitas, né? As rodófitas, né, as rodófitas derivadas, elas se originaram de um plastídeo por endossimbiose primária. As ocrófitas Sim. se originaram por endossimbiose secundária. As viridiplantas foi por endossimbiose primária. Em vários lugares, na verdade, você comenta uma tendência evolutiva das viridiplantas mais similar às ocrófitas, em termos dessas regiões IRs e etc. Uhum. Então, assim, a minha curiosidade, eu não sei se em algum momento valeria a pena se discutir nesse trabalho, baseado em artigos que tem, né, das viridiplantas, por que essa endossimbiose primária da viridiplantas, então, tomou um caminho diferente, porque a viridiplantas, teoricamente, podia tomar o caminho das rodófitas, já que as duas são endossimbiose primária. E, ao contrário, isso não aconteceu. Né? As viridiplantas tomaram um caminho muito mais similar com as ocrófitas. Então, o que estaria acontecendo aí? Né? Eu acho que valeria a pena explorar isso em algum momento. Eu não sei se é nesse trabalho ou no futuro, ou como isso poderia ser feito, mas claramente elas são, as viridiplantas seriam derivadas igual às rodófitas, mas tem os IRs, que as rodófitas derivadas não têm, e outras características mais. Então, acho que seria uma coisa interessante de ver em termos evolutivos o que aconteceu, qual foi o desvio. Isso é um caso até interessante, porque dentro do trabalho ficou muito, assim, evidente, na verdade, que teve uma aproximação do que seria o Placidio Geocrófita com o Viridiplanti, pelo menos em É, relação à estrutura, composição de é, genes, etc. Talvez o ponto, e assim, eu acho que quando eu estava começando a estudar sobre isso, a primeira coisa que eu pensei foi justamente que as ocrófitas estavam indo em direção a Viridiplanti. Mas, assim, obviamente eu tenho que confirmar isso, porque a evolução é algo constante e mesmo a aquisição desse plastídeo de Diocrófita ter sido mais recente, é, não tem como afirmar justamente que um caminho evolutivo está seguindo para algo parecido com o outro, assim, sabe? Porque não tem como você ver a velocidade de direção que a evolução está tomando, né? Mas isso foi algo que, isso foi uma das conclusões do trabalho, justamente que teve essa aproximação entre Ocrófita e Viridiplanti, mas eu não conseguiria dizer o motivo do porquê que isso acontece. Tipo assim, eu posso, posso hipotetizar falando que talvez seja algo relacionado ao controle, ao próprio fenômeno de EGT e etc. Porque ao mesmo tempo que Ocrófita e Viridiplanti eles se aproximaram, Rodófita se distanciam. é, Então, por que que justamente o plastio de Rodófita ele é tão diferente dos outros? E por que que os outros plastios estão indo em uma direção comum, sabe? é. Então, talvez não seja Ocrófita que se aproximou de Viridiplanti, mas talvez É tenha a sido rodófita que se separa. Ocrófita. É isso também. De todo jeito,
Pode não ser Uhum. nesse momento, mas é uma coisa interessante, né, que aconteceu. Sim, sim. Depois as rodófitas, né, aconteceram junto com o grupo das verdes. Embora os viridiplanta, Uhum. em termos de diversidade, é muito maior, obviamente, porque a gente fala de Uhum. algas e plantas terrestres, né? Então, mas enfim, esse aqui vou pular. Aqui eu queria conversar com você nessa figura 3, né? Que você coloca essas correlações, e achei legal, aliás, em geral, as suas análises no sentido de como elas objetivamente tentam responder perguntas que você se fez, né? Então, você tem os Uhum. dados, mas você explorou bem seus dados, no sentido de mostrar essas tendências, essas diferenças. Então, por exemplo, essas correlações são um bom complemento. Só não sei se eu concordo com as suas conclusões. Porque você, por exemplo, com relação ao tamanho do plastoma e contagem gênica, de genes, é, obviamente as rodófitas têm uma variabilidade enorme, você tem um R muito baixo, você tem um R alto para as zorófitas. E com relação às regiões não codificantes, você tem uma correlação muito boa para a rodófita, mas com relação às ocrófitas, eu não vejo esse valor 0,57 como sendo diferente de 0,64. E você conclui, na verdade, que foi sobretudo pela perda genética, né, a mudança, a simplificação do plastoma, mas baseado nessa figura, né? Você comenta essa figura, só que eu não acho que a seu R é diferente o suficiente para justificar Então, essa conclusão, é porque no porque no caso, fundo os dois é sim, 0,6, sim. 60%. Mas é, mas é porque, assim, considerando que Ocrófita é derivada de Rodófita, acho que então, o ponto principal não é exatamente Ocrófita com Ocrófita. Seria de Rodófita com Ocrófita. Então, no caso, a correlação que, por exemplo, em Rodófita, Você ela quase estava. não existe, ela existe em Ocrófita. Então, ter essa Entendi. mudança dentro da evolução desse plastígio, né? Então, por exemplo, o plastígio ele foi adquirido, mas ele não manteve os mesmos padrões, ele mudou, tipo, ele Não, perdeu os agora genes entendi. e isso causou essas alterações. Você não está comparando os R's de Ocrófita entre eles, você está comparando Isso, com o correspondente Rodófita, da Rodófita. Com relação à isso. significância, no caso aqui, a significância é muito menor em Ocrófita que em Rodófita com relação às regiões não codificadas. Entendi. Outra coisa, que na verdade é um comentário, achei interessante o seu comentário sobre o rubisco, né? O fato que você Uhum. teve no plastoma de Ogrófita e Rodófita, você teve a subunidade pequena, coisa que você não encontrou em viridiplanta. E com isso você teria um aumento de produção da enzima, maior assimilação, maior eficiência fotossintética. E o meu comentário seria que isso poderia ter a ver com o ambiente onde esses grupos vivem, né? Pois viridiplanta é principalmente água doce terrestre, disponibilidade maior de CO2, às vezes não limitada, enquanto no ambiente marinho, devido à profundidade, você tem uma redução tanto de luz quanto de CO2 nas profundidades maiores. Então, isso seria uma adaptação exatamente ao ambiente onde elas vivem. Então, assim, achei apenas legal, queria comentar com você. Não, até porque quando eu estava lendo sobre isso, alguns pesquisadores, a hipótese do porquê que isso acontece é justamente para a célula vegetal ela conseguir controlar a produção de cloroplasto. Então, basicamente, ela mantendo esse gene apenas dentro do núcleo, o núcleo ele consegue controlar esse A cloroplasto. Porque, querendo produção, ou não, cloroplasto, isso. porque o cloroplasto e o plastígio, eles são dependentes, né? Tipo assim, de certa É. forma, dependentes. Então,
Seria E isso. dessa forma você manteria uma independência, na verdade, né? O Isso, plastídeo estaria mais independente do núcleo. Até porque assim, questão de independência, se a gente pudesse quantificar, Rodolfo ele estaria no topo, assim, até por É, conta dos genes que ele mantém dentro do é. seu plastoma. Bom, continua. É, quando você fala aqui da evolução de plastídeos de viridiplanta eucrófitas semelhantes, você começa assim, aqui você fala de umas figuras que eu não vi, onde deveria ter ocrófita e viridiplanta em posição intermediária, essa figura não existe? Depois você Perdão. checa, você não apresentou isso na sua apresentação. Então, é o primeiro parágrafo que simplesmente menciona essa convergência com viridiplanta, com a posição intermediária, mas eu não vi. A única figura que tem viridiplanta depois é a figura 6 que você comenta normalmente. Então, você só dá uma Porque olhada nesse parágrafo. isso aí, perdão, porque a primeira versão da figura, ela incluía a Village Plant. Aí, para simplificar o trabalho, eu só coloquei Howcroft e Rodolfo, geralmente. Ah, então. Você comenta a figura G, que seria uma posição intermediária, mas É, depois então você corrige. certo. Hum. Aqui, olha, difícil aqui, você não pôs número de páginas. Eu agora estou continuando depois desse, no mesmo item, no final, segunda página, os plastomas. Peraí. Você comenta, aqui é um parágrafo que começa com viridiplante, EGT foi o principal responsável pela explicação plastidial, plastídeo secundária, a evidência que gênero. E aí, depois, a última frase, né, você fala que ainda não está claro sobre posição, se a sobreposição resulta da transferência horizontal ou de origem de ancestral comum. E aí, porém, você não coloca assim referência com relação a essa frase. Eu queria te perguntar a dúvida, qual seria a dúvida, por exemplo, do ancestral comum? Não poderia, já que os plastídeos se originaram de cianobactéria, não poderia isso ser consequência disso? Toda essa discussão que você faz aqui em cima? Que Isso você é comenta referente a... que a evidência de genes de plastígio verde nas vermelhas, de plastígios secundários verdes na origem vermelha, essa mistura entre verde e vermelhos aí que você está comentando, não poderia ser um ancestral comum? Claro, poderia ser a transferência horizontal também, mas existe uma discussão mais forte numa ou noutra tendência? Então, tem um artigo, eu não vou me recordar exatamente sobre a discussão dele, faz um tempo que eu já li ele, mas era relacionando que algum desses genes vermelhos, eles tiveram origem verde. E no caso, não sei se é algo que seria relacionado a HGT, ou se seria, por exemplo, relacionado à ancestralidade, porque a linhagem ela se separou durante mais de bilhões de anos. Acho que talvez o ponto seria esse. Você, inclusive, colocou, acho, o último parágrafo, né, do seu trabalho, você coloca isso, que você acha improvável, né, você coloca assim mesmo, improvável que esses genes estariam conservados dentro do plastido de Gaudiera, tendo em vista esses milhões de anos. Mas
Por quê? Porque, na verdade, muitos genes foram mesmo conservados nesses bilhões de anos. Se o gene é funcional, né, e se ele está funcionando para aquela espécie, para aquele organismo sobreviver, por que não poderia estar sendo conservado? No caso, talvez tenha sido um erro de que eu trouxe, talvez por conta dessa diferença com Taston, porque talvez o que eu tenha tentado detalhar aí seria que o gene ele não foi conservado dentro do plastoma de Rodiéria. E porque o que acontece? Se um gene ele tem uma certa relevância, obviamente ele vai ser conservado, mas talvez ele seja conservado não dentro do plastoma, mas sim do genoma nuclear de Gaudieri. E parte disso foi o porquê que eu fiz esse blast igual a Margarita. Esse último parágrafo, de repente, você coloca que a hipótese HGT Caldera Actinobacter. Você não fala que hipótese seria essa, você não coloca a referência bibliográfica. Você, assim, isso aí, você também coloca que fala das linhagens SAR, que, porém, aparecem pela primeira vez aqui, nesse último parágrafo, que também você não nomeou antes, não explicou antes. Em geral, está tudo muito bem explicadinho, apenas esse último parágrafo ficou meio solto aí. E a última coisa que eu vou te perguntar, porque acho que já deu uns 30 minutos aqui também, bem assim, na última página, onde você comenta, na verdade, a porcentagem encontrada, né, dos genes, quando você está vendo os genes conservados da Gleumargarita e na Gaudieri, e nos demais grupos, né, e você coloca aqui essas porcentagens de cada um desses grupos. Deixa eu ver o que eu tinha perguntado. Porque eu queria te perguntar o que seriam genes exclusivos? Porque se são genes exclusivos, como é que você encontra nesses outros grupos? O que você define gene exclusivo? No caso, isso aí foi um termo que eu coloquei meio de. Eu não achei um termo melhor para isso, mas seria genes que são exclusivamente encontrados em Glua margarita e no organismo, nos organismos de estudo. Então, por exemplo, não seria parte de nenhum desses grupos de Polinella, de E. coli, de Metazoa, de fungo. Ah, Então, seria, entendi. São tipo assim, é um termo exclusivamente. Isso é muito encontrados. importante. Isso, Porque você tem que colocar isso, explicar melhor, porque não ficou claro para mim. O que você queria dizer com exclusivo e o fato que, por exemplo, esses 42% dos genes, 45% de metazoa, foram somente encontrados em metazoa e em nenhum dos outros grupos, não fungo, não E. coli, nada. No caso, gradativamente. Então, provavelmente metazoa, aí o que não foi encontrado em metazoa, mas foi encontrado em fungo, seria o grupo de fungo. O que não foi encontrado em metazoa e fungo seria o grupo de E. coli. O que não foi encontrado nos três, enfim, seria gradativamente. Então, é, porque essa parte metodológica, inclusive até quando eu for de fato fazer a figura para o artigo, isso é uma parte que eu vou até retirar, É, porque isso aí foi meio que uma parte só para tentar identificar, esse grupo aqui provavelmente é metabolismo basal, esse grupo aqui provavelmente é relacionado a fotossistema. Quando tiver análise funcional, essa parte aí ela vai ser até excluída porque não tem nenhuma relevância dentro do. então, que eu achei confusa. Na sua metodologia não está clara, né? Não está bem Sim, sim. explicado. E aqui, nos resultados e discussão, também eu acho que não ficou muito bom, entendeu? Tem, não está claro, né? Porque tem os exclusivos, depois tem os exclusivos, que são só de Gleumargarita. Então, ficou meio bagunçado isso aqui. Os 118 genes, né? E tudo mais. Uhum. Bom, vou encerrar, né? Já deu meus 30 minutos aqui. Resumindo, eu acho que o seu trabalho é bom, eu acho que você vai
conseguir publicar. São dados que, né, que vão acrescentar informações na literatura, né, de evolução de plastídeos de algas. E assim, a única parte que eu achei mais confusa foi realmente essa parte final. O restante eu achei que Uhum. estava muito sequencial, a metodologia, a sua discussão, seus resultados, menos essa parte final da comparação com o Gaudieri, que eu achei mais confuso mesmo. Então, você está de parabéns. Essa, não, obrigado. É só para, é porque realmente essa parte final, esse é o resultado realmente mais preliminar que tem. Ele Assim, está acabou meio de sair do forno ele. confuso. A gente sente, sempre tem um capítulo de tese ou uma parte de trabalho que está meio Uhum. assim mais suspenso. Esse aqui eu percebi que ele está um pouco mais confuso, né, comparado com o restante. Às vezes falta também uma referência, mas tá Uhum. um bom trabalho, foi um bom trabalho. Uhum. Obrigado. Gostei do seu trabalho. Ok, Alessandra, brigadíssimo por tudo, pelas considerações. Ô Luiz, na verdade, assim, o presidente ele fica mais para coordenar os trabalhos, mas eu vou fazer duas perguntinhas para você. Uhum. A gente viu claramente, assim, em relação à parte final, as duas apontaram, né, a questão da preliminaridade disso e de algumas coisas. Então, minha pergunta é: você colocou essa parte, né, final da comparação, mas para mostrar mesmo? Sim, no Sim, caso, é porque já tem um resultado interessante ali, né? sim, claro. Porque todo o artigo, todo o trabalho, né? Ele aponta para a Aham, Gaudiéria e justamente é, eu ter identificado esse bloco de genes já é uma possível explicação do porquê que isso acontece. Então, eu coloquei só para, tipo, assim, ter uma discussão, mostrar que tem algo a mais para ser estudado, né? perfeito. E o que é que você pretende fazer para ampliar isso? E o que é que você falta efetivamente para ir em seguimento à finalização de sua tese? No caso, precisa de fazer uma análise funcional desse gene de Margarita para Uhum. identificar quais são as possíveis funções que estão relacionadas a isso e tentar trazer um pouquinho mais de substância para esse resultado, porque acho que talvez esse resultado final, ele por si só já é um resultado bem interessante, né? Mas talvez teria que trazer alguma coisa relacionada também como que tudo meio que funciona, de certa forma, né? Porque os genes nucleares, eles estão presos no núcleo, mas também é interessante ver se tem alguma interação com o plastídio, ver se eles são transportados por plastídio, né? E ver se eles são expressos também. Acho que a parte de expressão também é uma parte que vai ser muito interessante Tá, de trazer tá. para ver se... Era isso a minha pergunta, né? Para você entender essa orquestração, seria Uhum. interessante, é óbvio que você está trabalhando a nível genômico, mas seria Sim, interessante sim. você pegar tudo que tem de literatura ao nível transcritômico e ver Uhum. o que é que você, com os seus resultados e com base em resultados de transcritômica, você conseguiria validar, né, com outro conjunto de Uhum. dados e pegando a expressão mesmo. Você pensou em fazer isso? Sim, sim. Essa, Tá, isso é uma coisa que a gente pensou até na própria análise de EGT também. tá, No caso, assim, entendi. a primeira parte do trabalho já está bem fechadinha, né? Uhum, sim. Mas se eu conseguisse trazer um dado de expressão também e mostrar que esses genes, mesmo sendo transferidos para o núcleo, eles continuam sendo expressos, é que eles têm uma localização subcelular bem definida, Uhum, já seria, tipo assim, meio que a cereja no bolo, assim. exato. Você sabe se tem algum dado de proteômica disso? Teria que dar uma olhada, porque Tá. são algas que são bem difíceis de ter alguma coisa. Não, eu sei, eu É, também acho. Eu acho até uhum, difícil ter, mas é aquela história, se tem e tem como uhum, você associar, é interessante. A mesma coisa, eu estou uhum. indo por camadas, Sim, né? sim. Genoma, Uhum. transcriptoma, proteômica. Você sabe se tem algum modelo metabólico, independentemente Para de.
da parte desses transcritos e proteínas, desse. Teria que dar uma olhada na literatura para ver se Tá. tem alguma coisa específica, mas acho que, por exemplo, eu cheguei a dar uma olhada isso para as tioredoxinas Aham, quando a gente fez esse trabalho de EGT, porque o proteína que é mais dominante de EGT, que seria uhum, essas proteínas que eram plastidiais e foram para o núcleo, é uhum. a tioredoxina, que são relacionadas à regulação do próprio plastídio. Então, eu acredito que elas têm um modelo metabólico, especificamente, Ótimo. mas teria que ver pro restante, assim, para ver Tá. realmente Acho que se alguma coisa você mais. pegar isso, pelo menos, né, para o que é mais prioritário, né, e que esteja diretamente ligado, é muito bom, porque aí você consegue diferentes conjuntos de dados, né, que Uhum, seguem exatamente o fluxo de informação na célula, uhum, em qualquer célula como um todo, e você pode agregar muito valor no sentido de que você vai ter informações, se possível, né, de transcritos, de proteínas, realmente, né, que foram extraídos uhum, e processados como RNA ou proteína, e associar ao seu genoma, porque o genoma é sempre o potencial, né? É tudo que sim, pode. sim. Uhum, O transcritoma vai ser aquilo que pode e é expresso sob determinadas condições, né? uhum, Tanto espaciais quanto temporais. E o proteoma já é uma coisa mais efetiva, né? Que é o uhum, que realmente vai atuar na célula. Então, se você consegue esses dados e você associa, sempre uhum, traz muito valor, que embora você não tenha, obviamente, você ficou ao nível genômico, você não fez uma análise multiômica, você tem como associar uhum, isso através de outros resultados, tá? Então, sim, assim, muito bom. Luiz, é óbvio que minha participação aqui é mais para coordenar mesmo as especialistas, né, do grupo e também nessa parte, né, de plastoma já arguíram você bastante. Aí eu vou solicitar de você, para não ter que fazer sala Uhum, temporária, não sei mais o quê. Como só tem nós quatro mesmo, eu vou pedir que você se saia e depois uhum, eu chamo você no celular. Aí você entra de novo, tá bom? certinho. Tá bom, obrigado. Obrigado. Gente, maravilha, muito obrigado pela também pela compreensão de vocês, tá? Mas eu acho que foi muito bom. O Luiz é um excelente aluno, sabe? É, Então, ele é muito bom o muito trabalho dele. bom, ele é muito seguro, né? Você vê que ele tem domínio de ponta a ponta do que ele faz. Ele é muito organizado também, claro, né? Sempre tem coisas a melhorar, problemas, etc. Mas assim, queria agradecer demais a colaboração de vocês nesse processo de qualificação. Bom, na verdade, isso é gravado e vocês podendo e querendo mandar, né, os comentários depois na tese, etc., em PDF ou Word, o que for, é excelente, principalmente para o aluno e para o orientador. Aí eu recomendo que faça. No programa, basicamente, a gente só tem duas possibilidades, né? Ou a pessoa foi aprovada ou reprovada na qualificação. Aí eu tenho que fazer oralmente essa pergunta para vocês, né? Fazer assim para ficar gravado mesmo, que é o que ele o que é recomendado. Então, assim, eu vou perguntar Leila e Alessandra na ordem, né, da arguição. Vocês consideram que o candidato está aprovado ou reprovado? É aprovado. Falamos juntinhas. Juntinho, tá joia. Gente, muitíssimo obrigado. Aí, começou. Tô em casa. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só atender aqui, gente, e eu vou pedir para ele voltar e a gente finaliza, tá? Tá bem. Alô? Só um minuto. Ele fez um trabalho Meu bonito, Deus eu do acho. céu. Vamos Foi lá. bastante. Deixa eu pedir pro Luiz voltar e a gente finaliza.
Cadê o... Aqui. Aí, provavelmente, a secretaria vai entrar em contato com vocês, que deve ter alguma coisa para dar certificado e também algo de Para Assina. assinar. Uhum. assinatura, pedir informação, CPF, essas coisas. Agora é só ele voltar, tá? E a gente finaliza. Deixa eu ligar para ele, porque pode ser que ele não esteja. E o pior é que eu tenho que descer. Só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo, que eu tô meio sozinho. Ô, eu tô finalizando uma reunião e depois eu ainda tenho que fechar a mala, essas coisas. Ô, gente, obrigado. Oi. Vamos lá. Luiz, pronto. Última etapa, que é a declaração do resultado, tá? Então, você está oficialmente, né, e formalmente aprovado por unanimidade, tanto a Leila quanto a Alessandra aprovaram a sua qualificação, né? E parabéns, né, para Obrigado, você. obrigado. Eu peço que você. É claro que eu já vou, quando finalizar aqui, eu já passo a informação para a secretaria, que vai avisar o Luiz, mas obviamente você vai falar com ele que foi tudo bem. Então, Uhum. depois você pede a gravação e a Leila e a Alessandra devem enviar comentários, assim, algo mais detalhado, alguma coisa. Ok? Gente, muitíssimo Certinho. obrigado, mais ainda por Obrigada a ser você. um final de sexta-feira, todo mundo cansado, né? Eu fico Imagina. brincando, ó, segunda de manhã e sexta de manhã, quando eu era coordenador, eu falava, sexta de tarde, segunda de manhã, não me marquem nada. Em janeiro ainda. Não, porque geralmente Janeiro. assim, Não, é. caiu, eu falei com o Luiz, caiu exatamente no dia que eu vou viajar. Eu falei, não, eu aceitei agora, não tem jeito, né? Te Ah, Tá, na minha liberamos. defesa, eu vou tchau, muito Valeu, agradecer. obrigado. Te parabéns, Luiz. liberamos. Obrigado. Parabéns. Parabéns, Luiz. Obrigado. Tchau, Tchau. gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.